A gente vai falar um pouquinho agora de translação de gráficos, né? Onde o gráfico de uma função f de x ele já é dado no plano cartesiano. Eu quero fazer as seguintes modificações no meu gráfico, na minha função. Eu quero fazer uma função f de x mais 1. Quando eu tenho uma adição de uma constante, a minha função, na verdade, eu vou ter um deslocamento vertical. Então, a minha função inteira vai sofrer um deslocamento vertical para cima. Então, nesse caso aqui, a minha função ela vai ter os seguintes valores, ó. Ela todinha vai subir uma unidade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, esse ponto, que era a raiz, agora ele vai passar para 1. Esse ponto, né, que era o 3 com 3, vai ficar 3 com 4, ele vai aumentar uma unidade. O ponto 4, que era com 3, também vai ficar 4 com 4. E o ponto 6, que era com a altura 2, vai aumentar uma unidade, vai com 3. Então, o gráfico ele continua o mesmo, só que ele sofreu um deslocamento de uma unidade para cima. Agora, quando eu tenho uma adição dentro do meu parênteses, eu estou modificando a minha função na horizontal. Então, ela vai sofrer um deslocamento horizontal. Só que esse deslocamento horizontal, ele tem que ser um deslocamento que vai compensar a adição que eu fiz. Então, se eu adicionei uma unidade ao x, na verdade eu tenho que recuar uma unidade no x para o meu gráfico. Então, se meu gráfico estava aqui no 1, ele vai todinho voltar para cá, uma unidade. Vou até fazer em cima desse aqui, ó. Deixa eu conseguir enxergar melhor. Vai ser exatamente o mesmo gráfico. Tá vendo? É o mesmo gráfico, só que ele saiu daqui para cá. A letra A, vou até refazê-la aqui. O f de x mais 1 vai ser o quê? O mesmo gráfico, só que sofrendo um deslocamento de uma unidade para cima. 3. Certo? Então, aqui, o gráfico azul ele sofreu um deslocamento horizontal e aqui o gráfico preto, um deslocamento vertical. Agora, o que seria 2 vezes o meu f de x? Eu vou pegar minha função e vou esticar ela dobrando as suas imagens. Então, a gente vai manter, vou até redesenhar aqui a função f de x. Ó, minha função f passava no 1 com 0, 3 com 3, 4 com 3 e 6 com 2. Então, minha função era essa. Eu vou manter, né, os valores de x e eu vou dobrar a minha imagem. Então, nessa direção de 1, eu vou dobrar a imagem aqui. Como a minha imagem aqui é 0, 1 vezes 0, 2 vezes 0 vai continuar 0. Então, a minha raiz não altera. Mas aqui, ó, o 3 que estava conectado com 3, eu vou ter que dobrar esse valor. Então, ele vai ser conectado lá com 6. Então, esse 3 aqui, ele vai dobrar a sua altura para 6. Esse aqui também vai dobrar para 6. E esse aqui, que a altura era 2, vai dobrar para 4. Então, você pode ver que, na verdade, o gráfico ele mantém a mesma estrutura na horizontal, mas verticalmente ele sofre, né, uma alteração dobrando o tamanho da sua imagem. Quando eu faço agora a minha alteração dentro do parênteses, né, eu estou modificando realmente a parte do x. Só que, assim como a gente compensou aqui com o menos 1, recuando a função uma unidade, quando está multiplicando por 2 aqui, eu preciso compensar dividindo os valores de x pela metade. Então, esse ponto aqui, ó, então a gente vai manter as imagens em y, só que vai alterar os valores de x. Então, esse aqui que estava passando no 1, vai passar agora no meio. Esse aqui que estava passando no 3, vai passar agora no 1,5. Esse que estava passando no 4, vai passar agora no 2. E o que estava passando no 6, vai passar agora no 3. Tá vendo? Essa mesma altura vai passar para cá. E o meu gráfico, ele sofreu, na verdade, ele encolheu, ele achatou, né, na horizontal. Quando eu estou fazendo menos f de x, eu estou, na verdade, invertendo o meu gráfico em relação ao eixo x. Então, esse gráfico que era a minha função f, ele vai ser projetado para baixo. Vou
Vou fazer aqui também. Então, ó, esse ponto ele vai se manter. Agora, esse 3 que estava com 3, ele vai passar agora a ficar com menos 3. O 4 que estava com 3 também vai ficar com menos 3. E o 6 que estava com 2 vai ficar agora com menos 2. Então a gente observa que esse gráfico azul era f de x, rotacionou em relação a x, virou agora a função menos f de x. E quando eu estou fazendo agora f de menos x, a minha alteração também é na horizontal. Então, quando eu faço menos f de x, ele vai girar para baixo. Quando eu faço f de menos x, o gráfico vai sofrer uma rotação em relação ao eixo y. Né? O eixo y funciona como um espelho. Então, o gráfico que está aqui no 1 vai passar no menos 1, né? E ele vai fazer isso aqui, ó. Vou até apagar aqui minha descrição da função. Não vai dar para desenhar tudo, mas dá para ter uma noção de como que ele vai ficar. Certo? Então, o gráfico ele fazia isso, né, para a direita, agora ele vai fazer para a esquerda.